você sai daqui com uma derrota que dói ainda mais porque o Cruzeiro vem para um jogo contra o Bahia, que a gente imaginava que era um jogo difícil. O Cruzeiro teve a sua estratégia, né? Pressionou em cima várias vezes e criou boas oportunidades para isso. Aí, escolhas erradas do Matheus Pereira, que admitiu, nós vamos fazer um capítulo à parte sobre isso, que poderia ter dado o passe para o Robert. O Robert, da mesma forma, poderia ter dado passe para o Matheus. Mas o Cruzeiro consegue levar uma goleada para casa da forma como tudo aconteceu, né? De um time muito displicente, que estava vencendo um jogo sem sofrer sustos. Teve aquele chute do Jean Lucas de fora da área, que o Anderson fez uma boa defesa, mas no final ali um cochilo, uma bobeira, jogo grande, né? Você dá um cochilo desse jeito, como a defesa do Cruzeiro deu, e revendo o lance, eu coloco ali o William e Anderson na bola. O William estava inteiro no lance, cochilou, o Tassiano passou na frente dele, né? E o Anderson talvez pudesse sair no segundo gol da mesma forma, mas ali o Cruzeiro já estava com um jogador a menos, levaria o segundo mais cedo ou mais tarde, porque não iria suportar a pressão, dificilmente iria suportar a pressão aqui nesse jogo diante do Bahia, após mais uma expulsão, um vacilo do Marlon, e que acabou tirando qualquer chance do Cruzeiro de pelo menos pontuar aqui, né? Mesmo com essa displicência, com essa falta de coletividade, com o time achando que joga ou que jogava mais do que joga, dava para talvez empatar. E se bobeasse, o Bahia estava dando muito espaço de contragolpe, só que o Cruzeiro quase nunca escolhia a melhor opção. Algumas vezes com o Matheus Pereira e outras vezes com vários outros jogadores. Foi o que a gente acompanhou. Aí nos acréscimos você leva 2 gols e sai goleado. Uma derrota que tem que servir de aprendizado, de lição. E eu quero trazer aqui o que eu postei no Twitter. Cada ponto conquistado até aqui teve muita entrega, muita luta e jogo coletivo. O que vimos aqui hoje na Fonte Nova foi exatamente o contrário disso. Displicência, falta de coletividade e por aí vai. Foi o que o time entregou hoje. E entregou o resultado junto. Marlon, expulso mais uma vez, precisará ser cobrado internamente. Uma goleada desta forma precisa doer na alma de todos, que assim seja. E aí o que acontece? O Marlon, pelas palavras dele, eu acho que ele será punido aí no bolso, visivelmente incomodado, e assim que tem que ser, porque você não pode, em 2 lances de meio de campo, você tomar cartão vermelho. Excesso de vontade, todo mundo tem. Cuidado é o que precisa ter o Marlon, porque não pode. Ele foi expulso na 7ª rodada e agora na 11ª. Ele ficou fora contra o Cuiabá, voltou contra o Vasco, jogou contra o Fluminense e está expulso de novo. Todo mundo sabe que o Marlon não é desleal, mas o que ele tem feito, as atitudes que ele vem tomando, estão causando expulsões desnecessárias. Em lances, eu falei lá contra o São Paulo, se o cara tivesse partindo para fazer um gol, você tem 2 opções. Ou deixar ele fazer o gol, ou segurar o adversário, ou fazer uma falta ali para levar um vermelho. Eu entenderia. Agora, no meio de campo 2 vezes, dividindo uma bola morta, não dá. Não dá. O Marlon, visivelmente incomodado, é importante, porque se ele passa sorridente lá na zona mista, você fala assim, poxa, o cara não tá nem aí. Agora, esse incômodo, ele precisa ser traduzido em não levar cartões. Todo mundo sabe que o Marlon passou o Campeonato Brasileiro o ano passado inteiro sem levar cartão. Volte a fazer isso e todo mundo vai reconhecer. Eu não sou, nas palavras dele, eu não sou desleal e isso, todo mundo sabe. Mas está sendo expulso. Foi 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Teve aquela expulsão lá do Campeonato Mineiro. Então, isso é uma lição que o Marlon precisa aprender. E como que ele vai aprender? Se é sendo multado, se é ficando fora do time? Aí as pessoas vão definir internamente. Então, prejudicou mais uma vez. O Cruzeiro
sai entregando pontos com essa facilidade, como entregou aqui, como entregou o jogo do São Paulo, em momentos em que o Cruzeiro era para ter pontuado e para estar em uma condição melhor. Para o Matheus Pereira, é craque, é diferente, mas o craque ele se diferencia também por grandes jogadas coletivas. Ele tentou 2 finalizações e que não foram legais, escolhas erradas, sim, mas que bom que ele reconheceu, inclusive, na zona mista, que poderia ter passado para o Robert. Aí, se aconteceu com um colega, o outro não tem que fazer também para pagar aquilo, porque quem está sendo prejudicado é o Cruzeiro, né? Aí, na sequência dos dois, o Robert teve a chance de passar para o Matheus Pereira e tentou a finalização, bateu no zagueiro. Então, o Cruzeiro, esse time, esse elenco, ele vai ficar melhor, bem melhor, mas isso é a partir do dia 10 de julho. Até lá, é o mesmo elenco que perdeu o Campeonato Mineiro, que vinha fazendo uma campanha pífia na Copa Sul-Americana, e é o mesmo elenco que vem fazendo uma boa campanha até aqui, mas fazendo esta boa campanha, reconhecendo que é um elenco de operário. É um elenco que vai ter que dar a vida por cada pontinho neste Campeonato Brasileiro. Se achar que joga mais do que joga, como foi hoje aqui contra o Bahia, eles podem até não admitir, mas é o que todo mundo assistiu. Se fizer isso mais vezes, vai perder em todas as vezes que a postura for essa. Não chegou a janela ainda, os reforços não estão regularizados e vão estar mais para frente. A pontuação até aqui valoriza o que esse grupo vem fazendo, mas se eles querem ser mais valorizados ainda, eles precisam continuar dando a vida, porque quando achar que tudo será muito fácil, e o jogo estava fácil, o Cruzeiro fez 1, podia ter feito 2 e 3 no primeiro tempo, mas se achar que está tudo fácil e que vai vencer a hora que quiser, é onde vem o tombo. E foi um tombo bem dado que o Bahia deu no Cruzeiro, para ver se isso fica de lição. O Cruzeiro até o dia 10 de julho vai ter que competir muito. Depois do dia 10 também vai ter que competir, só que aí vai ter mais qualidade, o que hoje a gente não vê tanto assim no elenco do Cruzeiro. Que essa derrota sirva para abaixar a bola de todo mundo, porque o Campeonato Brasileiro é dificílimo. A gente está vendo aí a cada rodada é time surpreendendo o outro. Não tem nada fácil no Brasileirão. Você pode fazer o jogo ficar fácil. Ele ser fácil porque você está pensando muito alto, achando que é mais do que é, isso não vai acontecer. É um recado para todo mundo e que fique essa lição para todos do Cruzeiro, viu, Valu? Humildade, né, Valor, acima de tudo, né? Para reconhecer que o Cruzeiro pode sim ser um time estável, mas que passa também pelo respeito ao seu adversário, o respeito também pelo momento da competição, né? Acho que o Cruzeiro acabou se perdendo nesse jogo. Importante que no próximo jogo o Cruzeiro já retome novamente essa sequência positiva, como vocês sempre prezam por falar, né? Ainda tem vários jogos e o Cruzeiro precisa ser resiliente. O Cruzeiro vai ao mercado de uma força realmente incrível para as minhas expectativas, tá? Mas vale lembrar também que os nossos adversários também estão no mercado, também vão trazer mais qualidade para o seu elenco e por isso não pode acabar se perdendo, Valor. É continuar realmente jogo a jogo como uma final. Isso é até palavra do próprio Seabra no último jogo após a vitória do Cruzeiro sobre a equipe do Fluminense. É jogo a jogo, é entender como uma final realmente, não se dispersar, não perder a humildade, porque o Cruzeiro tem tudo para nessa temporada fazer bonito, mas passa por isso. Ter humildade, ter resiliência, sem levantar o topete, respeitando o adversário, respeitando também aquilo que tem como compromisso os seus jogadores. Péssimo jogo do Cruzeiro, análise bem detalhada aí do Samuel. Time horrível hoje, jogadores displicentes, parecia que era o dono do jogo, né? Só porque fez um primeiro tempo razoável,
Aí abriu o placar, depois começou a querer fazer 2-3, mas a preciosidade acabou com o lance, né? Era no mínimo pra sair 3 gols ali, pelo menos. É se aproveitar essa oportunidade, né? 2 passes aí do Matheus Pereira que deixou de dar. Ia sair na cara do gol. O Robert ia sair na cara do gol. Uma outra vez o Robert também deixou de dar o passe pro Matheus Pereira. Ia sair na cara do gol também. E o Cruzeiro pecou e não fez os gols. Tomou um gol no final. Que pecado aquele gol. Um vacilo ali. Segundo tempo, morno, o Cruzeiro jogando bem mal. Até a expulsão do Marlon, que piorou tudo ainda. Cruzeiro que já estava ruim a situação para o Cruzeiro. Piorou muito depois da expulsão do Marlon. E mais uma vez, outra expulsão do Marlon. O Cruzeiro sai derrotado aí. E pior, né? Saiu com 3 gols no lombo depois da expulsão do Marlon. Então, essa é pra conta dele. E também dos gols que o Matheus Pereira deixou de... Né, aquela assistência ali. A gente não sabe se ia sair gol, mas o cara ia sair na cara do gol. A chance de fazer era muito grande, né? Apesar que os atacantes do Cruzeiro aí não são aqui lá grandes coisas, né? Vamos esperar a janela aí pra ver se melhora. Eu acredito que ainda o Cruzeiro tem que trazer um ponta. Só os 2 que veio, que não são pontas, não vão dar conta. O Cruzeiro só trouxe 2 para esse setor. E os 2 que, assim, não são do nível dos volantes que o Cruzeiro trouxe, né? Que o Matheus Henrique e o Wallace tem um nível acima aí, né? Ali eles dominam. Já os 2 que eles trouxeram aí pro ataque não são unanimidade assim também não. Tem que mostrar mais aí. E o Cruzeiro agora urgentemente precisa de um ponto ali, 2, que seja. Porque contusão sempre vai ter. Olha o Barreal aí. Tava engrenando, contundiu. Rafa Silva, que não era, né, titular e tal, virou titular por causa do Dineno, da contusão do Dineno. Foi lá e contundiu também. Então o Cruzeiro precisa de peças ali. Só 2 ali, que nem são pontos assim, vai dar muito certo não. Gastou bastante, beleza, 180 milhões, mas ainda faltou uma das posições que a gente mais queria ver no Cruzeiro, que é lá na ponta. Que a gente precisa de gente, além de habilidosa, parte pra cima. A gente precisa disso. O Cruzeiro não tem isso. Tem ali o Barreal que começou, machucou, e o Cruzeiro ainda não trouxe. Vamos aguardar aí, né? Tem até aí final da janela ainda, que é em agosto. Final de agosto, se eu não me engano. Que fecha a janela. O Cruzeiro tem esse mês todo, que tá acabando já. Mas tem o resto do mês todo que vem. Então tem tempo ainda. Vamos ver o que vai aparecer aí. O mercado tá inflacionado, né? Principalmente nessa posição, que é uma posição que ganha muito bem, né? Então, vamos ver qual será o investimento do Cruzeiro. Não deu certo com o Dudu. Eu achei até bom, porque o Dudu vinha de contusão, a gente não sabe se ia render. Então, vamos aguardar aí, né, os próximos passos aí do Alexandre, para ver se ele consegue aí trazer um grande jogador, principalmente desse setor aí que a gente é tão carente. Vamos aguardar aí agora que o próximo jogo o Cruzeiro consiga reverter isso aí, né? Tirar essa goleada, esquecer essa goleada sofrida hoje, para que a gente volte a vencer. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.